Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Bahia, né, fora de casa por 3-2, mas foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo venceu, né, com gols de bola parada, mas aquilo. O mais importante desse jogo que aconteceu foi sim o resultado, né, porque o desempenho do Flamengo foi lamentável. Dois jogadores a mais no final do jogo praticamente e conseguindo levar pressão do Bahia, né? Fora que teve a falha do Santos no segundo gol do Bahia. Para mim, era uma bola muito defensável e o Santos acabou falhando, deixou entregar. E também teve aquele lance que o Santos, numa cobrança de falta do Ademir, né? Que o Ademir cruzou, fechado, a bola passou. O Santos já tinha sido batido na jogada e o cara cabeçou mais cabeçou para fora, né? Aquele lance ele poderia ser o gol do empate. Então o Santos, sem confiança nenhuma, não passa confiança nenhuma. Mas o que mais importante desse jogo foi o resultado. E agora pensar no Fluminense, né? E os 3 pontos, o Flamengo no G4, mas momentaneamente daqui a pouco cai lá para quinto, sexto, sétimo. Mas importante foi faturar os 3 pontos, né? Vambora para mais um vídeo. Crédito e ESPN Brasil. Deixa o seu like para me ajudar, o like ajuda demais. E a sua opinião aqui nos comentários para eu saber a sua opinião sobre o desempenho do Flamengo, que foi horrível. Vambora pro vídeo. Uma vez, Belenense 0, Benfica 7. Benfica já tinha feito 7 gols e trocou 5 jogadores. No entanto, vê se também o Flamengo atualiza alguma coisa, né? Se o Matheus, por algum motivo, também sentiu alguma lesão. E o próprio Davi Luiz, quando sai no intervalo, ele falou, eu senti um incômodo na coxa e tal. Então, a gente está esperando para ver se existe esses 2 casos mais pontuais, Fer. Mas chama muito a atenção. A gente até assistiu o jogo ali na redação, Sim. Também falamos essa história do Arrascaeta. Poxa, tá sem ainda esse ritmo, voltando e tal, 90 minutos, e se não aguenta, ou se fica ali num sacrifício, isso piora depois. Uma coisa arriscada, ousada. Eu tô na linha do Capito, acho que assim, ele arriscou muito. Não é normal, a gente tem que esperar, né, para ver se tem algum tipo de boletim que confirma alguma parte física que não, né, deixou que os jogadores ficassem dentro de campo. O Matheus Cunha deu para ver durante a transmissão que ele leva a mão no adutor. Né? Não é algo muito natural você tirar um goleiro que não estava comprometendo no jogo para colocar o Santos, e o Santos acaba até falhando no segundo gol do Bahia, né? É um momento de pouca confiança do Santos, né? Tá abaixo daquele Santos que a gente viu com a camisa do Atlético Paranaense. E o Davi Luiz, no momento da entrevista dele, né? Porque o Davi Luiz hoje ele fez o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Um gol e uma assistência, né? Um jogador que tem sido muito pressionado, porque eu acho que a fase dele também é uma fase abaixo do padrão da carreira do Davi Luiz. Ele mesmo diz que está com desconforto. Essas 2 substituições, né, se confirmadas a parte física, algum tipo de lesão, eu entendo por precaução. Sim. Você tem que tirar. Mas você tinha que pelo menos guardar uma. Eu não vejo muito sentido você tirar o Cebolinha, porque o Flamengo estava tendo muito espaço, era um Bahia muito descompactado, um Bahia que tentou pressionar alto, que no primeiro tempo teve mais a posse de bola até. O Flamengo estava tendo um estilo mais direto de explorar a velocidade, e o Cebolinha estava tendo muito espaço, né, para botar essa velocidade. E o Matheus França também, não só por conta do gol. Ele é um garoto de qualidade, um garoto de personalidade que se movimenta ali, e acho que casa bem com o Gabigol quando o Flamengo não tem o Pedro. Então, assim, não dá para entender muito. Eu acho que faz parte do pacote Sampaoli. Sampaoli é um técnico caótico. Não dá para você prever qual a escalação que ele vai colocar no jogo, não dá para você prever qual vai ser o tipo de substituição. Acho que ele já não estava muito satisfeito com o primeiro tempo do Flamengo. Né? O 3-1 não era um 3-1 de controle, de uma atuação memorável do Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo também levou alguns tipos de sustos e não mostrou uma solidez, principalmente no meio campo ali, né? Defensivamente, já no primeiro tempo, o Flamengo não fazia uma partida equilibrada. Mas eu acho que ele acabou se precipitando, Glaucia, e ele piorou o time. Porque no segundo tempo, mesmo quando o Flamengo estava com 2 a mais, depois da expulsão do Rezende e da expulsão do Canu, o Bahia teve a melhor oportunidade do segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo. E aí é uma pressão que o Sampaoli trouxe para ele. Então, assim, é difícil entender a cabeça do Sampaoli. Hoje ele foi muito mal. Você pontuou logo no início, né, da abertura aqui, a questão ofensiva do Bahia,
como no primeiro tempo você já tinha pontuado isso, mas a questão defensiva não. Mas um Flamengo que volta para um segundo tempo e que caiu muito, e por conta dessas mexidas. E aí esse poderio do Bahia aparece mais. Mesmo o Bahia, quando tinha menos jogadores em campo, ainda com oportunidades. Algo que não dá para entender muito é, você tem um jogador que é o grande craque do time. Está voltando de lesão. Você tem um jogo terça-feira pesado contra o Fluminense. Você vai deixar ele no limite físico por mais de 90 minutos? Estou falando do Arrascaeta. Ele era, para mim, um jogador que tinha que ser um pouco resguardado ali nessa situação. Sim. Então, a gente vê ele no segundo tempo muito cansado, né? Ele estava completamente exausto. Era um jogador que eu acho que tinha que ser um pouquinho preservado na segunda etapa. E por conta das 5 substituições no intervalo, isso não foi possível. Mais uma vez, a gente viu um Flamengo, né? O Capita tem visto muito isso, todo mundo aqui na ESPN tem falado sobre isso. Fisicamente, o time não consegue sustentar a intensidade por 90 minutos. Mais uma vez, a gente viu um time que não tem essa capacidade de pressionar. Sem intensidade não se joga com o Sampaoli. Pois é. E outra observação, Glau, os atletas também sentem. Quando a gente chega aqui no programa e fala assim, nossa, é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que isso aconteceu, na Europa aconteceu uma vez, os jogadores também sentem a modificação. Então, você está no vestiário ali, esperando uma observação, uma correção que é feita pelo treinador, pela comissão técnica. Então, quando vem a notícia que no intervalo vão sair 5 jogadores, e aí, logicamente, os jogadores entendem que, pô, eu não posso sentir nenhum desconforto, né? Porque se eu sentir um desconforto, eu vou atrapalhar o meu time. Eu tenho que começar a tomar cuidado com as ações que eu vou ter dentro do segundo tempo. Então, com certeza, não estou falando que a baixa de rendimento do Flamengo no segundo tempo, ela tem total relação com esse sentimento dos jogadores, mas que eles sentem. Quando eles percebem que o treinador vai fazer as 5 substituições no intervalo e a partir daquilo você não pode mexer mais, isso causa um burburinho no vestiário que talvez não seja necessário, né? Então, assim, você parte de um sistema tático diferente, com uma formação diferente. Então, assim, imagina só, o Flamengo treinou alguns dias para o enfrentamento contra o Bahia. Então, você tem uma formação tática, você tem os jogadores que, teoricamente, são considerados titulares para aquela partida, então cria-se essa expectativa. Quando você volta para o intervalo, você volta totalmente modificado. E assim, em cima do que o Fernando falou, para mim, na minha opinião, o Cebolinha era um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Então, assim, era o jogador mais agudo, é o jogador que mais incomoda. O Bahia perdeu muitos espaços no meio-campo e isso, né, colocava os zagueiros, mesmo o Bahia jogando com 3 zagueiros mais expostos, e o Cebolinha lidou muito bem com isso. Então, a gente viu o Cebolinha incomodando pelo lado esquerdo. Aproximação com o Arrascaeta. Aproximação com o Arrascaeta. A gente viu algumas vezes o Cebolinha indo para a direita e trazendo o Matheus França para a esquerda, mas aí o Cebolinha também incomodando. Então, era um jogador que estava te entregando algo que o Flamengo talvez o principal escape do Flamengo. Então, assim, é algo que precisa ser repensado, sabe, Glau? Eu até a gente fica, né, conversando com alguns amigos, e o que me chama a atenção e eu falo muito sobre isso, é a comissão técnica, né? É o dirigente do clube, é o coordenador de futebol, enfim, que o Flamengo tem muitas peças, mas assim, de você pelo menos tentar entender, né? Viu uma opinião de fora, fala, professor, mas tudo bem, eu entendo a modificação tática, as peças, mas e se a gente perde um jogador, né? E se você precisa fazer uma modificação que ninguém está esperando? Então, eu acho que o Sampaoli, ele tem uma forma de trabalho, mas em alguns momentos precisa ser feito algumas correções. Então, isso pode vir da comissão, pode vir dos jogadores, o entendimento, professor, mas e se a gente perde? Diálogo da comissão. Porque é normal, a gente sabe que outros treinadores, por exemplo, o Abel Ferreira, vamos dar um exemplo, o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele não tem costume de fazer loucuras, né? Mas vamos supor que ele faça uma, eu tenho certeza que o ambiente dos jogadores vai falar, professor, mas você acha que é a melhor solução? Você acha que para a volta do segundo tempo, o Arrascaeta, ele está, né, no Flamengo, o Arrascaeta, ele está voltando de uma lesão, será que não é um risco deixá-lo durante todo o jogo pela obrigação? Então, é algo que o Flamengo também tem que corrigir. E eu entendo, como o Fernando falou, esse pacote Sampaoli. A gente vai ver algumas coisas que a gente não está tão acostumado a ver no nosso futebol. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que hoje ele expôs o Flamengo a uma situação que não era necessária. Esse é o pacote do Sampaoli, como vocês estão dizendo. E se a ideia era pensar nesse jogo de terça-feira, esse Fla-Flu, ele conseguiu, afinal, poupar gente para isso? Porque, no fim das contas, o Arrascaeta, que é o principal exemplo que a gente está dando aqui, um cara que estava voltando e tal e acabou ficando o tempo inteiro. Outros nem entraram. Aí ele tira um Cebolinha, sinaliza que o Cebolinha vai ser titular na terça-feira. Enfim. Eu acho que a gente tem uma sinalização que o Cebolinha vai ser titular, eu acho que é um acerto.
Sim. Porque ele vem na sua melhor versão no Flamengo, está com confiança e estava bem no primeiro tempo. Aproximação dele com o Arrascaeta e estava tendo muito espaço, né? A gente já falou aqui sobre a fragilidade do sistema defensivo do Bahia do Renato Paiva. Eu acho que ele era um jogador que estava gerando o jogo, estava sendo importante, né? A questão, por exemplo, ali do Fabrício Bruno no primeiro tempo, ele estava como um lateral direito, Exatamente. né? O Flamengo estava com 3 zagueiros de ofício, mas a função do Fabrício Bruno era de lateral. Estava jogando com uma linha de 4. A partir do momento que o Davi Luiz, né, sente um desconforto, a gente tem que ter ainda a confirmação oficial do clube, o Fabrício Bruno volta para a zaga e ele bota o Wesley pelo lado direito. Eu acho que o único jogador que ele dá um sinal, a interpretação que eu tenho de que vai ser titular no jogo contra o Fluminense e foi preservado já de início, é o Pulgar. Porque o Pulgar, ele estava muito bem nas últimas 3 partidas, né? Ele jogou muito bem contra o Racing, jogou muito bem contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás. E hoje ele vem no banco de reservas e o São Paulo coloca o Thiago Maia ali como, né, o primeiro homem de meio campo. Em alguns momentos ele recuava para fazer a série de 3, né, quando o Flamengo tem a posse de bola, né? Mas eu acho que a melhor versão do Flamengo ainda tem o Pulgar nesse momento. Então, dessa forma, a gente pode falar que o Pulgar foi um cara que foi preservado, pelo menos no primeiro tempo, e o Cebolinha no segundo tempo. Eu acho que são 2 sinais de que esses são jogadores que serão titulares, né, na partida contra o Goiás. Contra o Goiás, não, contra o Fluminense, desculpe. O Everton Ribeiro nem entrou. Tem que ver, né, se também vai vir como um titular no jogo contra o Fluminense. E analisar a questão do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta hoje estava completamente exausto na segunda etapa. No segundo tempo. Foi bem no primeiro tempo, o Arrascaeta nas movimentações, participa do lance da penalidade, né, com a jogada ao lado do Cebolinha. Que drible. É aquela genialidade, né, filho? O cara tira da cartola um lance muito rápido, domina já tirando de letra do Vitor Hugo, sofre o pênalti, mas no segundo tempo acabou sentindo. Glau, eu particularmente não sei o que passa na cabeça do São Paulo, sabe? É difícil. É difícil. Eu conheço de Flamengo, né? Todo mundo sabe a minha relação, eu acompanho o Flamengo, né? Eu olho, tento entender muito o trabalho dos treinadores que passam, mas esse início do São Paulo eu não consigo entender. O que ele coloca, o que passa na cabeça dele, se é o melhor para o Flamengo naquele jogo, se é pensando no jogo futuro, isso é algo que eu particularmente não consegui descobrir, assim, porque se tem um jogador no Flamengo que é importante para o confronto contra o Fluminense na terça-feira, que pode fazer a diferença, esse jogador é o Arrascaeta, né? É ele, mais do que o Everton Ribeiro, mais do que o Ayrton Lucas, mais do que o Cebolinha. Então, assim, se você pensar, bom, eu preciso vencer o Bahia, mas eu preciso ter um jogador que vai me ajudar muito no confronto contra o Fluminense. E esse jogador seria o Arrascaeta. E o Arrascaeta ficou obrigado ou não durante os 90 minutos. Então, assim, seria muita burrice se ele colocasse, por exemplo, ele poupasse o Eric Pulgar para o jogo, né, que é um garoto, é um jogador cheio de vigor, que está buscando o espaço, e poupasse o Eric e colocasse o Arrascaeta para jogar todo o tempo. Então, é isso que eu digo. Eu não consigo entender, assim, decifrar esse São Paulo. Acho que o torcedor do Flamengo também não, né? Então, assim, acho que vai demorar um tempinho para a gente entender realmente o trabalho dele, que ele mexe no time, a gente sabe, que ele muda o esquema, a gente sabe, né, que ele tenta usar as peças em locais diferentes, em lugares diferentes do campo, a gente sabe, mas com relação a essa relação entre o jogo do Bahia e o jogo de terça-feira, é algo que eu não consegui detectar aí a intenção dele. Sendo muito sincero, eu fico na expectativa que ele tem que se explicar. Sim. Na coletiva. Quando ele faz 5 substituições, é uma insatisfação com o primeiro tempo do Flamengo, mesmo com 3-1 no resultado, porque não era um jogo tão equilibrado do Flamengo. O Flamengo tinha problemas, principalmente defensivamente, e não estava jogando dentro do que ele enxerga de futebol, que é ter a posse de bola. Sim. Ele estava sendo dominado pelo Bahia nesse sentido, né? O Bahia tinha mais a posse de bola. Ou se ele já estava pensando no jogo contra o Fluminense e começou a preservar depois do 3-1. Outro jogador que, de certa forma, descansou no segundo tempo e que eu acho que deve ser titular, é difícil, né, prever a cabeça do São Paulo, mas eu acho que o Matheus França deve ser titular contra o Fluminense, porque ele não tem um Pedro. Então, deve apostar no Matheus França, porque é um cara que pode pressionar alto, né, que pode dar uma movimentação maior para esse ataque. É importante você pressionar uma equipe como o Fluminense do Fernando Diniz. Ele é um cara também que pode ter sido preservado muito por conta de um olhar lá para terça-feira no jogo da Copa do Brasil. Mas a gente vai precisar entender a cabeça caótica do São Paulo.
Tem alguns... Vou até chamar antes uns números que a gente tem aí de jogos sem sofrer gols. Ó, os números defensivos do Flamengo nos 8 jogos com o Sampaoli. São 2 jogos sem sofrer gol e 12 jogos com gols sofridos. Encaixava ali como o quarto homem, né? Então aí voltava a ter uma linha de 4 com 2 defensores, né, com 2 marcadores ali à frente da zaga. Então, assim, pontuando sobre os gols, o primeiro gol do Bahia, existe uma falha ali, porque é muito espaço dado, você tem 3 zagueiros, 2 jogadores de marcação no meio campo, e mesmo assim o Bahia conseguiu achar passes, mas aí eu não vejo, eu vejo mais mérito do que demérito, né? Porque a jogada do Bahia, ela foi muito inteligente. Então, assim, aí tem um peso, aí tem a qualidade do jogador. Então, a troca de passes, o passe no pé, a aproximação, né? E são jogadas de quase um toque só na bola. Então, é o toque e recebe. Então, ali eu vejo o mérito. Mas o Flamengo tem esse problema. Eu fui, né? Aí eu joguei fiz esse sistema defensivo a minha carreira toda, Gal. Então, assim, eu acho que chega em um momento, você tem que parar um pouquinho de mudar, né? Então, assim, o Flamengo, ele, em 2 tempos, ele mudou completamente a sua forma de jogar. Sim. Você não consegue ter o entrosamento, você não consegue criar uma conexão ali, um jogo no automático que a gente fala. Então, esse é o preço que você paga por mexer tanto no time, né? Por mexer dentro de um jogo para outro, de mexer dentro do intervalo, você vir com uma outra solução. Então, é algo que você precisa de ainda mais tempo. Precisa de um padrão de jogo, Capita, é isso? O mínimo padrão, né, Glau? Eu acho que em alguns momentos, esses trabalhos, né, que você mexe muito, os jogadores acabam sentindo. É muito mais fácil você ter uma conexão quando você cria um costume de jogar junto. Então, eu tenho o meu parceiro de zaga que eu estou mais acostumado a jogar. Eu jogo dentro de um sistema que eu sei que se eu fizer uma movimentação, eu tenho um lateral para me cobrir. Ou eu tenho 3 zagueiros, que eu tenho uma proteção maior ali dentro da área, ali próximo da área. Então, é algo que, no momento, isso parece que está criando uma pequena confusão entre os setores do Flamengo. Isso vai ser trabalhado, vai ser corrigido, o Flamengo tem bons jogadores, mas eu acho que é algo que, não digo que incomoda, mas que os jogadores acabam sentindo um pouco mais. Então, o Flamengo defensivamente apresenta falhas. Do meio para frente tem qualidade. Eu acho que o lado esquerdo do Flamengo, eu acho que é algo já encaixado, né? Então, quando você olha assim, tá pronto, né, Fernando? Então, assim, ali é um lugar que a gente, assim, o torcedor do Flamengo espera que o Sampaoli não mexa muito. Então, assim, Léo Pereira pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas como lateral ou ala, e Everton, o Cebolinha um pouco mais à frente, o Arrascaeta que cai por aquele lado, isso está pronto. Essa é a grande fortaleza do Flamengo no momento. Isso aí, é exatamente isso. Eu acho que é o ponto forte do... Sendo muito sincero, assim, no geral do trabalho do Sampaoli, eu acho até que ele melhorou o time dentro do que o Vitor Pereira não conseguiu fazer. Sim. Era terra arrasada. Sim. Eu acho que, no geral, a gente pegando todas as partidas que o Flamengo, né, fez após a chegada do Sampaoli, eu consigo enxergar uma identidade. Hoje, essa identidade não foi para campo. Na minha opinião, foi o pior jogo do Flamengo. Apesar da vitória. Sim. A gente está aqui, se fosse só para analisar o resultado, é fácil. A gente tem que analisar o que a gente viu dentro de campo. Foi um time desequilibrado, foi um time que não conseguiu reter a bola, foi um time que, em vários momentos, teve a dificuldade crônica de pressionar, não consegue pressionar. A parte física do Flamengo é complicada. Sim. E essa questão defensiva que a gente viu aí, tantos gols que esse time sofre, é essa questão do ajuste, é a falta de um padrão que o Fábio está dizendo, é mesmo um estilo de jogo que aí você também acaba possibilitando a tomar mais gols? Ou é um pouco de tudo isso? Eu acho que é o conjunto. É característica do jogador. É o pacote Sampaoli. O jogo dele requer muito, né, da parte física do atleta. Sem dúvida. Você tem que ter intensidade com bola, de acelerar o passe. Essa recuperação também na mesma perdeu, você pressiona, você tem que jogar sempre muito próximo. Então, assim, às vezes, até você analisando a característica de alguns jogadores, é difícil você preencher isso, né? É um pouco complicado. Acho até natural o Flamengo não ser uma máquina nesse momento. Sim. Acho que foi o 8º jogo, né, do Sampaoli, como a produção pode até me ajudar, que agora fugiu aqui a conta. Acho que foi o 8º jogo dele como técnico do Flamengo. Não vai ser com uma mágica que esse time vai virar um esquadrão. Mas acho que hoje ele merece, né, as críticas por conta da estratégia errada ali no intervalo. Ele piorou o time. Sim.
Ó, só para trazer um pouquinho da sensação também dos jogadores, a fala do Aspas para o zagueiro do Flamengo. Temos que ter consciência de que tem muita coisa para melhorar. Com 2 caras a mais, não podemos tomar os contra-ataques que tomamos. Tem 2 jogos agora de oitavas de final de Copa do Brasil que podem ser fatais. Importante os 3 pontos, mas temos que abrir o olho para a nossa atuação e com 2 jogadores a mais, não dá para tomar o susto que a gente tomou. Fecha aspas, a fala de Fabrício Bruno. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? No começo do nosso react ali, apareceu ali no GC, se o São Paulo era um gênio ou um maluco. Gênio, o São Paulo está muito longe disso, né? E nem possivelmente vai chegar como gênio de técnico de futebol. O São Paulo ele foi muito maluco mesmo e muito, vou dizer, arriscado. Ele arriscou muito. Porque, como próprios comentaristas já falaram aí, né, também é uma ideia minha e de muita gente também, caso o Flamengo venha a sofrer com alguma expulsão durante o jogo que poderia acontecer, principalmente com o Vidal. O Vidal entrou péssimo no jogo. Foi uma péssima atuação do Vidal, né? Entrou, levou amarelo, cometeu a falta, amarelo, e da falta que ele cometeu, por causa de erro no domínio, acabou originando o gol do Bahia, e aí, em cima do gol do Bahia teve a falha do Santos, né? Então aquilo foi uma péssima atuação do Vidal. É aquilo, substituir as 5 substituições, como vocês viram no começo do React, é a primeira vez na história do futebol brasileiro que um técnico troca 5 substituições, né? Óbvio que as 5 substituições é só ver depois da pandemia, vamos dizer assim, né? Então é aquilo, ele arriscou muito, e na Europa só teve uma vez que isso aconteceu, né? Foi do Benfica aí, né? Que apareceu aí na tela. Então é aquilo, eu concordo com o Fernando Santos, eu deixaria pelo menos uma, né? Caso tenha algum jogador lesionado ou expulso, né? E o Arrascaeta, sinceramente, o São Paulo ele arriscou muito com o Arrascaeta. O Arrascaeta está voltando de contusão agora, hein? E mais ou menos 1 mês e meio parado. E ele deixar o Arrascaeta jogando 90 minutos numa intensidade gigantesca que o Bahia, mesmo com 2 a mais, mesmo com 2 a menos, quer dizer, mesmo com os 2 a menos, conseguindo colocar pressão em cima do Flamengo no final do jogo, é uma coisa de prestar atenção, né? Até o Fabrício Bruno, no finalzinho aí, e a apresentadora aí falou, né, sobre a fala dele, e aquilo, alguma coisa não está certa. Tu tem 2 jogadores a mais, tu não consegue ficar com a bola, não consegue reter a bola, e ainda consegue levar a pressão de um time que tá com 2 jogadores a menos, jogando de fora de casa. Alguma coisa não está certa. Então é aquilo, o Flamengo precisa rever seus conceitos aí, né? O São Paulo principalmente, para ver o que ele vai fazer para a próxima partida, né? Óbvio que o principal jogador é o Arrascaeta, a gente sabe, quando o Flamengo está com o Arrascaeta dentro de campo, é outro Flamengo, isso ficou claro, nítido nessa partida. Ele cobrou a falta, né, do primeiro gol do Flamengo. Teve o gol do Matheus França, da Vila de Matheus França. Depois sofreu o pênalti com um drible desconcertante, um drible humilhante do Arrascaeta em cima do jogador do Bahia, né? O Gabigol foi converter o pênalti. Depois teve a assistência do Cebolinha pro gol do Davi Luiz, né? Então aquilo, submeter o Arrascaeta a 90 minutos de jogo, voltando de 1 mês e meio parado, é muito arriscado. Então aquilo, a chance do Arrascaeta possivelmente se machucar nesse jogo era grande. Graças a Deus não aconteceu nada, e a gente espera que ele possa estar bem para terça-feira, né? Então aquilo foi uma péssima atuação do Flamengo. O mais importante de ser foi o resultado importou 3 pontos, e agora pensando no Fluminense, né, que é jogo de vida ou morte, né? Ou morte ou morte. Entendeu? É aquilo. O Cebolinha tava jogando bem, e eu não entendi. Quando eu vi 5 substituições, eu não entendi. Tá aparecendo no videogame. Quem faz isso é a gente no videogame. A gente lá no videogame tá jogando lá um FIFA, um PES, um Bomba Pet, um Brasfoot também, de antigamente. Tu viu o jogador tá cansado? Tu substitui 5 de uma vez só, não na vida real. Entendeu? Então ele arriscou. Entendeu? Graças a Deus não, ninguém se lesionou, mas o time piorou muito. Nitidamente o time piorou, né? Perdeu o meio de campo e aquilo. O Bahia se descontrolou. Para mim, as 2 expulsões foi corretamente. Óbvio
que o Canu, ele, no segundo lance, a segunda expulsão do Bahia, né? Ele viu o Gabigol chegando, ele já deu aquela olhada assim e já esticou o braço. Então aquilo, se isso não for pra expulsão, né? Ou um segundo amarelo, eu não sei o que é mais. Mas é aquilo, né? Um péssimo desempenho, mais importante de tudo foi a vitória que veio. Mas a gente tem que rever muita coisa nesse time, principalmente a defesa, que novamente o Flamengo sofre mais 2 gols aí. Praticamente todo jogo o Flamengo leva gol. E agora, na próxima partida, a gente vai pegar um adversário que não tenho medo de dizer que o Fluminense é o melhor futebol do Brasil, né? Atualmente. Não tenho medo de dizer isso. E eu cravo que o Fluminense é o melhor futebol do Brasil e a gente vai pegar o melhor futebol do Brasil pela frente, né? O nosso rival Fluminense, que ultimamente a gente não tá levando tanta vantagem, né? A gente não tá ganhando. Então é aquilo. Se o Flamengo apresentar esse futebol, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir apresentar esse futebol contra o Fluminense. Pode acontecer, pode, mas acho muito difícil. Se apresentar esse futebol, vai ser complicado passar do Fluminense. Vai ser complicado. Mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixa o seu like e a sua opinião também. Tamo junto.